Dentro da aula do módulo 6 de Física 4, na sua apostila 2, nós vamos encontrar um assunto extremamente interessante, que é muito envolvente, que são as leis de Newton e as principais forças. O nome Newton, mais especificamente Isaac Newton, é um nome muito forte para a física e de importância relevante. Isaac Newton nasceu no interior da Inglaterra no ano de 1643. Ele era um polivalente no campo do conhecimento. Isaac Newton foi filósofo, foi físico, foi matemático, foi alquimista, foi teólogo e nas horas vagas ele era astrônomo. Isaac Newton contribuiu de forma muito, mas muito grande, tanto no campo da matemática como da física. E como a gente precisa se ater especificamente a esse ponto, que são as leis de Newton, eu vou trazer para o ano de 1687, lembre-se que o Newton nasceu em 1643, quando Newton, através da publicação de 3 volumes de uma obra sua chamada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, traz uma nova forma de conhecimento na ciência. Para você ter uma ideia, Newton era tão respeitado na comunidade científica que alguns cientistas chegaram a dizer que com o enunciado das 3 leis de Newton em 1687, lá no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que não precisava mais de aprender nada do universo, porque Newton já tinha explicado tudo. Achavam que a mecânica newtoniana era capaz de explicar tudo. Por quê? Porque naquela oportunidade o Newton conseguiu descrever bem as trajetórias dos asteroides, explicou as marés, a dinâmica dos corpos, nos trouxe a concepção de equilíbrio, nos trouxe o entendimento da inércia, enfim, Newton realmente um cara fantástico. Aí você poderia me dizer, e tudo que o Newton falou é o verdadeiro? É tudo correto? Explicou tudo? Claro que não. O universo ele vive em constante movimento, em constante mutação. Newton teve uma grande colaboração, só que a gente vai descobrir com o passar das nossas aulas que muita coisa que Newton nos trouxe foi superada, mas a gente não pode abrir mão dessa fonte de conhecimento imensurável que foi a obra de Isaac Newton. E hoje nós vamos falar sobre as leis dele, que estão lá no módulo 6. E vamos começar falando de alguns conceitos iniciais. Aqui a gente trouxe o Newton para te cumprimentar. Primeiro a gente vai falar sobre massa. Grandeza física escalar. O que significa isso? Grandeza física escalar, você só precisa de um número e de uma unidade. A massa só precisa disso. 5 quilogramas, a informação já está completa. Representa a quantidade de matéria apresentada por um corpo quando esse ocupa um lugar no espaço. Tem uma definição clássica disso, né? Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Estão lembrados? Pois é, mas a gente está se referindo aqui a massa e não matéria. E o que é que a gente vai falar com relação à massa? A gente vai ter que utilizar a massa o tempo inteiro, porque na concepção de Newton, o equilíbrio, a força resultante, deslocamento, tudo depende da massa. O Sistema Internacional utiliza como unidade o quilograma. Força. Força é uma grandeza vetorial. Quando eu falo em grandeza vetorial, significa que você vai ter a intensidade. O que é que seria a intensidade? Número mais unidade. Você vai ter que definir uma direção e você vai ter que oportunizar um sentido. Intensidade, direção e sentido. Força é uma grandeza vetorial. O que é que a força permite nos avaliar? A força permite nos avaliar o comportamento do corpo em relação ao seu movimento. Quando eu aplico uma força sobre um corpo, eu posso fazer com que a velocidade dele aumente ou a velocidade dele reduza. Então nunca diga, a força aumenta a velocidade de um corpo. Não, diga que a força varia a velocidade de um corpo. Porque você pode fazer com que esse corpo reduza a sua velocidade em função da aplicação de uma força. Você também pode deformar os corpos. A força pode deformar um corpo. Você, por exemplo, chuta uma bola, a aplicação da força sobre a bola, você vai ter uma alteração na estrutura física desse corpo. A força também pode mudar a trajetória de um corpo em função da sua atuação. Então, de cara, o que é que a força pode nos trazer? Vamos lá. Primeiro, já acabou de citar, força é a grandeza vetorial, ela pode variar a velocidade de um corpo, ela pode deformar um corpo, ela pode mudar a trajetória de um corpo.
Sistema internacional, a força utiliza como unidade Newton. Em homenagem a quem? Adivinha? Nós temos dois grupos de força, como eu falei para vocês. A gente sempre vai tentar trazer imagens para que você possa visualizar na prática o que é cada conceito físico, porque a física é presente o tempo inteiro. Forças divididas em força de contato e força de campo. Pelo visual, pela ilustração, você já deve ter percebido. O que é força de contato? Precisa existir a prática do contato, tem que tocar. Olha o atrito. Esse jovem que está descendo nessa rampa, ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu energia gravitacional, ele aprendeu energia cinética, ele aprendeu atrito, ele aprendeu um monte de coisa. E aqui do lado, o que é força de campo? Força de campo não necessita desse contato. Por exemplo, você pega um ímã e aproxima de um metal. A atração, repulsão oriunda do ímã, não precisa tocar, basta aproximar. A ação da gravidade, também não precisa tocar. A gente sabe que estamos submetidos à força gravitacional. Então, o que é força de contato? Necessita do contato físico. O que é força de campo? Não necessita desse contato. Exemplo da força de contato, o atrito. O exemplo da força de campo, a gravidade. Força resultante. Olha as ilustrações que eu coloquei aqui para você. O famoso cabo de guerra na ilustração 1. E aqui dois corpos, dois indivíduos aplicando forças em sentidos opostos. O que acontece quando a gente aplica forças no mesmo sentido? Nós somamos. Em sentidos opostos, nós subtraímos. Num cabo de guerra, quem está do mesmo lado tem a mesma intensidade no tocante a vetor resultante, mas quando eu tenho dois grupos, um da esquerda e um da direita do cabo de guerra, eu tenho que somá-las para cada grupo e depois subtrair um do outro. Por quê? Porque são forças opostas. E o que seria essa tal de força resultante? Força resultante é o somatório, meu amigo. Força resultante é o total. Força resultante é o resultado de todas as forças que estejam aplicadas a um corpo. Eu tenho aqui o corpo A, força 1 para a direita, força 2 para a esquerda. O que é resultante? F1 menos F2. Como é que eu vou obter essa força resultante? Daqui a pouco eu vou citar as leis de Newton, mas eu adianto já isso aqui para você. Pela segunda lei de Newton, eu vou fazer a força resultante como massa do corpo vezes sua aceleração. São três as leis de Newton que foram enunciadas no ano de 1687, na obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Newton teve uma grande influência em todos os cientistas, porque o Newton colocou em prática um método que até então nós não tínhamos muito com relação às observações científicas. A metodologia científica, ela deve muito aos processos, às etapas a Isaac Newton. Primeira lei de Newton é a inércia. Inércia é o que, Vanks? Inércia é o seguinte, amigos. Todo corpo tende a permanecer em repouso quando ele está em repouso. Todo corpo quer permanecer em movimento quando ele está em movimento, desde que esse movimento seja retilíneo e uniforme. Inércia, portanto, é a relação entre estar em repouso ou estar em movimento. Quem está em repouso, ou quem está em movimento, tenta ficar na mesma condição. Você coloca, por exemplo, uma imagem como essa que eu coloquei do carro aqui. O carro está em movimento, aí ele para. O condutor quer ir continuar o movimento, ele vai para frente, por isso que a gente usa cinto de segurança. Quanto mais massa, mais inércia, tá, pessoal? Quanto maior a massa, essa é uma propriedade extensiva, quanto maior a massa, maior a inércia. Inércia é propriedade intrínseca da matéria, logo todos os corpos têm inércia. Quando a resultante das forças que atuam no corpo por inércia, você vai ter a mesma velocidade vetorial, ou seja, se o corpo estiver em repouso. Continuar em repouso, se estiver em repouso. Continuar em movimento retilíneo, se ele já estiver em movimento retilíneo. Isso aqui é a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, lei fundamental ou resultante. Força resultante igual a massa vezes aceleração. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar as forças aplicadas no corpo, multiplicar a massa pela aceleração. Essa ilustração que nós estamos colocando aqui, nós temos duas fontes que podem permitir a força resultante. Quem seria a força resultante nessa ilustração? A força que essa jovem está colocando para tirar esse carro do atoleiro, mais a força motor. A força resultante nesta ilustração seria a força humana mais a força motora. Vanks, como é que eu vou saber que um corpo tem resultante? É muito simples, amigo. Todos os corpos têm. Mas se ele estiver em repouso,
Se ele estiver em repouso, a aceleração dele é zero, não é? Então, o que é que vai acontecer? A resultante é zero. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. A resultante também vai ser zero. Então, segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Você é a única que vai encontrar cálculo. Resultante é massa vezes aceleração. Está aqui, ó. É a que a gente mais usa, tá? Considere sempre a soma de todas as forças. Caso a aceleração do corpo seja nula, o corpo poderá ter duas situações. Citei aqui, ó. Vem para cá comigo, ó. Vai para cá, Mariazinha. Quando a resultante é zero? Quando o corpo está em repouso ou quando está em movimento retilíneo uniforme. Por que isso acontece? Porque a aceleração é zero. Quem tiver em repouso, você vai chamar de equilíbrio estático. Quem tiver em movimento retilíneo uniforme, você vai chamar de equilíbrio dinâmico. Terceira lei de Newton. Olha lá os nossos queridos personagens do Chaves. Terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Se eu dou um soco na parede, a força que eu aplico na parede, a parede aplica na minha mão. Se eu chuto uma bola, a força aplicada na bola, a bola aplica de volta no meu pé. Se o Nhonho deu um chute aqui no Chaves, a força aplicada no Chaves ele recebe no seu pé. Isso é a terceira lei de Newton. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força, o outro corpo recebe a força. Então vamos repetir as leis de Newton. Primeira, inércia. Segunda, princípio fundamental da dinâmica. Terceira, ação e reação. O que é que diz a inércia? Corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. O que diz a segunda lei de Newton? Princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é o produto da massa desse corpo vezes a sua aceleração. E a terceira lei de Newton? O que é que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz ação e reação. A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Ok? Beleza? Vamos continuar. Forças que a gente vai ter que ter contato. Primeiro, força-peso. Força-peso, amigos, é a ação gravitacional. Aqui eu coloquei duas situações, um halterofilista e um astronauta. Por que eu coloquei essas duas situações? Porque aqui certamente o peso é menor e aqui o peso é maior. Explique por quê. Porque peso é massa vezes gravidade. A gravidade onde está essa jovem é a gravidade da Terra, 9,8 metros segundo ao quadrado na superfície. A gravidade aqui é na Lua, 1,6 metros segundo ao quadrado. O peso na Lua é menor do que o peso na Terra, do mesmo objeto. A massa não modifica, o peso sofre variação. Todos os corpos, acabei de citar lá na primeira lei de Newton, têm uma propriedade intrínseca. Qual? Massa. E aí, onde você for, você olha para a gravidade e multiplica. Vanx, quer dizer então que o meu peso aqui na Terra é um e na Lua é outro? Isso. O que é que muda? A gravidade. O seu peso lá na Lua vai ser aproximadamente 5 vezes menor do que na Terra. A força-peso é a força com que os corpos são atraídos pela Terra. É uma força no sentido de cima para baixo. A intensidade da força-peso é calculada pelo produto massa vezes gravidade. A unidade da força-peso é quem? Newton. O que é que significa KGF, Vax? Quilograma-força. Significa que ele vale 9,8 newtons ou 10 newtons, se o autor tiver de bom humor e arredondar para nós. Força normal. Veja a ilustração que eu coloquei para você. E essa ilustração traz as setinhas para você ver. Força normal é a força que você tem entre um par, ação e reação. Cuidado. Força normal e força-peso andam juntas, mas não formam um par. Como assim, Vans? Olhe para cá. Superfície, corpo. Peso para baixo. O peso atua em quem? Na superfície. Para cima, normal. A normal atua em quem? No corpo. Por isso que não forma ação e reação. Peso e normal não se anulam.
Se peso e normal se anulassem, a gente vivia levitando por aí, não ia estar sentados agora assistindo aula, nem conversando, não. Sempre que existir contato entre dois corpos, existirá a força normal. Então, aqui nessa jovem que está sendo arrastada, para baixo, o que é que ela faz para baixo aqui na grama? Peso. Para cima, o que é que a grama devolve para ela? Normal. Ah, entendi. E essa força que o rapaz está puxando aqui, como é o nome dela, Vanks? Esse cabo aqui, moçada, é tração. Forças aplicadas em cabos, cordas ou fios é tração. Tudo bem? Aqui para trás também tem outra força, seria quem? O atrito. Ah, Vanks, é muito interessante. Então, normal não formam, passam reação com a força-peso, tá? Porque peso atua na superfície e a normal atua no próprio corpo. Força de tração. Olha lá a Mônica sendo arrastada pelo seu cachorro. E olha aqui um guincho. O que é que tem em comum essas duas imagens? Essas duas imagens têm em comum que você está submetendo a ação da força ao uso de cabos, cordas ou fios. Força transmitida através de cabos, cordas ou fios, ou através de barras rígidas, denomina-se tração. Por exemplo, eu não poderia chamar de normal a força que está sendo aplicada na corda que o cachorro está puxando a Mônica. Normal existe entre a Mônica e a superfície. Outra força que existe aqui na ilustração da Mônica, você vê que está até subindo poeira ali do solo, é o atrito, contrário ao deslocamento. Quando um cabo é puxado ou tracionado, ele tentará impedir a separação entre os corpos. Assim, o homem aplicará uma força sobre a caixa vai aplicar uma força sobre o homem, e assim também a gente vai ter sempre um agente transmissor, ou um cabo, ou uma corda, ou um fio, ou uma barra, ok? Dinâmica do elevador. Por que é que existe essa preocupação em citar isso para você? É necessário citar a dinâmica do elevador, porque o elevador, ele traz para nós as leis de Newton muito evidentes. Veja só. O elevador ele é suspenso por cabos de aço. Então, aqui é tração. O elevador tem massa, aqui é peso. Quem está aqui tem contato com a superfície. Então, tem o que aqui? Normal. Aqui tem a ação da gravidade, mas se você subir, você vai ter a ação da gravidade no sentido oposto, vai ser colocado negativo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nas 5 situações possíveis dentro do elevador. Quais serão essas situações? Ali estão. Primeira delas, elevador em repouso. Quando o elevador está em repouso, ele não está saindo do lugar, a força resultante vai ser igual a quem? A peso. Pronto. Ah, entendi. Não vai ter que fazer nada, porque ele está em repouso, a força para cima a força é igual a força para baixo, ele não sai do lugar, exatamente. Segunda situação, quando ele sobe acelerado, presta atenção, quando ele sobe acelerado, você vai fazer a massa vezes a aceleração, cuidado, não esqueça, a massa vezes a aceleração. Como ele sobe acelerado, você vai fazer uso de quê? Da própria gravidade mais a aceleração dele. Ao subir acelerado, você vai fazer massa vezes G mais A. E se ele descer acelerado? Ao descer acelerado, você vai fazer massa vezes G menos A. Subir retardado, também é G menos A. Descer retardado, G mais A. Vanks, só que eu não sei o que é essa história de acelerado e retardado. Vai já lembrar. Você sabe, porque você não lembra. Quando a gente estuda movimento uniforme, a gente aprende a classificação dos movimentos progressivo e movimento retrógrado. Quando a gente entra no movimento uniformemente variado, a gente vê a classificação acelerado e retardado. Você vai explicar isso aqui para mim? Vou. Quando é que o movimento é progressivo? Quando você está a favor da trajetória, velocidade positiva. Quando é retrógrado? Quando você está voltando, velocidade negativa. Quando é que é movimento acelerado? Você vai olhar para a velocidade e aceleração. Quando a gente olha a velocidade e aceleração, se elas tiverem sinais iguais, esse movimento é acelerado. Ou seja, mais ou menos. Quando é que é retardado? Quando os seus sinais de velocidade e aceleração forem diferentes. Como assim, Vanks? Mais, menos. Por exemplo, você está a favor da trajetória e aumentando a velocidade. Os dois sinais positivos. Acelerado. Você está contra a trajetória e freando.
Velocidade negativa, aceleração negativa. Também movimento acelerado. Retardado. Estou a favor da trajetória, freando. Velocidade mais, aceleração menos. Retardado. Estou contrário à trajetória e fazendo o carro andar mais depressa. Velocidade negativa, aceleração positiva. Diferentes, retardado. Então, não esqueça. Em repouso, o resultante é o peso. Normal e peso seriam idênticos, porque você não vai sair do lugar. Subindo acelerado, eu somo a gravidade com a aceleração. Descendo acelerado, eu subtraio a gravidade da aceleração. Subindo retardado, eu subtraio a gravidade da aceleração. Descendo retardado, eu somo a gravidade com a aceleração. Força elástica. Força elástica tem a ver com energia potencial elástica. Força elástica tem a ver com deformação. Deformar, a palavra é essa aqui. Ó. Deformação. Deformação pode ser você comprimir um corpo ou esticá-lo. Aqui uma mola, por exemplo, você pode comprimir ou esticar. A energia potencial elástica, que é dada por K, x2 sobre 2, esse x bem aqui é a deformação. E aí tem a lei de Hooke, que diz o seguinte, a força é a constante do material vezes a deformação. São essas duas relações matemáticas que a gente usa muito. E nas transformações de energia, a energia elástica pode se transformar em energia cinética, pode se transformar em energia potencial gravitacional. Então, não esqueça, os materiais que podem ser comprimidos ou estendidos, eles vão ter a força elástica, tá? Energia potencial elástica ela é muito presente no estudo de energia mecânica. Polias e roldanas, para que servem polias? Depende. Uma polia sozinha ajuda a quê? Inverter sentido. Pares de polias ajuda a quê? Reduzir esforço. Uma polia sozinha só inverte o sentido. Pares de polias reduzem o esforço. Polia fixa possibilita o movimento de rotação. Polia móvel consegue reduzir o esforço. Existe, inclusive, uma fórmula matemática para você reduzir o esforço com pares de polias móveis. Mas é só as polias móveis. A fixa não serve para isso, não. Olha aqui, ó, relação matemática é essa. Eu posso fazer a tração igual ao peso dividido por 2 elevado a n. O que é esse n, Vax? É o número de polias móveis. Por exemplo, você tem aqui, ó, 200 kg vai dar um peso de 2.000. Você tem quantas polias móveis? 3. Aí você faria 2 à terceira. Você tem 2 polias móveis, 2 ao quadrado. 5 polias móveis, 2 à quinta. Então, você vai fazer sempre assim. Polias fixas invertem sentido, polias móveis reduzem esforço. Plano inclinado. O plano inclinado, aqui a ilustração já traz tudo para você. Eu vou ter o Px e o Py no plano inclinado. Ó. Eu vou ter o Px e o Py. Eu vou jogar essa galera aqui na vertical e na horizontal. Para que é que eu preciso fazer isso? Aqui já seria o peso da sua forma natural. Px na horizontal, Py na vertical, porque eu preciso fazer a decomposição, porque na hora da resultante eu preciso saber qual é a força que está me arrastando, qual é a força que está me ajudando. Px é uma força a favor do deslocamento para baixo. E é contrário se você estiver puxando esse corpo para cima. Como é que eu faço a decomposição? Eu pego o peso e multiplico pelo seno para o Px e multiplico por cosseno para o Py. Atrito. Atrito é uma força contrária ao deslocamento. Eu só consigo me equilibrar andando porque tem atrito. Eu aplico uma força no solo para trás, ele me joga para frente. Quando você está andando, você aplica uma força para trás. O atrito sendo maior, maior dificuldade de deslocamento. Eu só consigo tirar um corpo do lugar quando eu supero o atrito estático. Nós temos 2 atritos. Estático é enquanto você está parado. Dinâmico é depois que você deslocou. Imagina você na sua casa querendo afastar um guarda-roupa. O maior esforço que você faz é quando ele está parado. Na hora que você consegue tirar ele do lugar, você superou o atrito estático. Continua tendo atrito, só que agora vai ser menor. Vai ser o atrito dinâmico. Atrito estático e atrito dinâmico. A forma é a mesma. Atrito é U vezes N, atum. O que é esse U? É o coeficiente do material, o coeficiente de atrito. O que é o N? N é normal. N, o valor é igual ao peso. Se calcula assim, ó. Massa vezes gravidade. Vanx, eu estou apaixonado por esse assunto. Isso que você não viu os exercícios ainda. Quando você vê os exercícios, você pede para casar com a física. Vou pedir a você para tentar fazer o exercício da página 71 e 72 e na nossa próxima aula eu vou fazer a sua resolução. Um grande abraço para você.